Olá, este vídeo é referente à aula 15, Hierarquia de Memórias. Os membros do grupo são João Henrique, Jonathan Rufino e Bruno Contessoto. O objetivo dessa videoaula é a hierarquia de memórias, entender o que é, quais são os seus componentes e como ela funciona. Nesta aula, iremos falar sobre o que é esta hierarquia, quais tipos de memória fazem parte dela e o que as classificam. E por final, faremos um pequeno resumo. Antes de falar da hierarquia em si, falaremos da memória ideal, que seria uma memória com capacidade de armazenamento muito grande, com tempo de acesso muito baixo, ou seja, alta velocidade, e um custo baixo. Porém, como é de se imaginar, atingir essas três características não foi possível, o que ocorreu no surgimento da hierarquia de memórias. A hierarquia de memórias pode ser representada por um triângulo, onde, em seu pico, temos a memória de nível mais alto e, em sua base, a de nível mais baixo. No nível mais alto, temos a memória com tempo de acesso mais baixo, capacidade mais baixa, porém com um custo muito grande. É neste nível que se encontram os registradores. Um nível abaixo dos registradores se encontra a memória do tipo cache. Esta memória possui uma capacidade de armazenamento maior que os registradores, porém, ainda é uma capacidade pequena. Ela possui um tempo de acesso um pouco mais elevado que os registradores, mas em compensação não é tão cara quanto. Seguido dela está a memória primária e em seguida as memórias secundárias, que são a base da pirâmide. A ideia por trás da hierarquia de memórias está na tentativa de criar uma memória ideal, juntando todos esses tipos de memórias citadas, ou seja, tentar representar uma memória de tempo de acesso baixo, com grande capacidade de armazenamento e de custo baixo. Para que isso funcione, a hierarquia usa o princípio de localidade, onde, em um instante de tempo qualquer, um programa acessa uma porção relativamente pequena de seu espaço de endereçamento, e, se um item é acessado, ele provavelmente logo será acessado novamente. Esse é o princípio de localidade temporal. E os itens cujos endereços são próximos provavelmente logo serão acessados, que seria localidade espacial. Para entendermos melhor como funciona a hierarquia, antes iremos falar um pouco mais sobre as memórias em si. Registradores. Um registrador é uma memória temporária usada pelo processador no processamento das instruções. Elas são circuitos digitais capazes de armazenar e deslocar informações binárias. Como dito antes, os registradores estão no topo da nossa hierarquia, ou seja, são o meio mais rápido e caro de se armazenar um dado. Por serem internos à CPU, os registradores sempre possuirão o menor tempo de acesso, algo em torno de 1 a 5 nanosegundos, e uma capacidade de uma palavra, algo em torno de 8 a 64 bits. Cache. A memória cache se encontra no nível de hierarquia de memórias entre os registradores e a memória principal. Ela surgiu quando a memória RAM não estava mais conseguindo acompanhar o desenvolvimento dos processadores. Normalmente, as memórias cache são células de memória estática, ou SRAM, com menor capacidade, porém maior custo e menor tempo de acesso que a memória principal. A memória cache possui um tempo de acesso variando de 3 a 10 nanosegundos e uma capacidade em torno de 64 a 1024 KB. Memória principal. A MP é constituída por células de memória dinâmica, ou DRAM. Essas são mais lentas que a SRAM, da cache, porém possuem maior capacidade de armazenamento e também são mais baratas. A memória principal possui um tempo de acesso entre 7 a 15 nanosegundos, e a sua capacidade atualmente está na ordem de gigabytes. Memória secundária. A memória secundária é a mais lenta da hierarquia e se encontra em sua base. Como devem imaginar, seu armazenamento é muito grande e seu preço pequeno. As memórias secundárias, diferente das outras apresentadas, conseguem armazenar os dados nela contidos mesmo após a sua energia ter sido cortada. Como exemplo de memórias secundárias estão os CDs,
DVDs, HDs, flash drives, entre outros. O tempo de acesso da memória secundária é muito maior do que a dos outros tipos de memória já apresentadas, sendo aproximadamente de 5 a 20 milissegundos, e a sua capacidade de armazenamento atualmente está na ordem de muito mais do que 100 GB. Há também a chamada memória virtual. Ela é um mecanismo que faz com que a memória primária atue como uma cache da memória secundária. A sua função é fazer com que vários programas compartilhem a MP de maneira eficiente e protegida, e também que os programas rodados sejam maiores que a sua MP. O que ela faz, basicamente, é mapear todo o programa virtualmente e armazena ele na memória principal, que é a física. Agora que conhecemos um pouco mais sobre os tipos de memórias que compõem a hierarquia, iremos explicar brevemente como ela funciona. Os programas contidos em uma memória secundária, ao serem executados, são mapeados pela memória virtual e enviados para a memória principal. Agora, a MP, que já está com as informações deste programa, seleciona um bloco em torno do item atualmente acessado e envia para o cache. O bloco consiste da unidade mínima de informação que pode estar presente ou ausente entre dois níveis da hierarquia. A cache, por si, pega o item acessado e envia para o processador. Como dito antes, pelo princípio da localidade, o processador requisita uma outra informação para o nível mais alto da hierarquia, no caso, a cache. Se o dado se encontra neste nível mais alto, é um acerto, ou hit. Se não, falha, ou miss. Acessos que resultam em hits nos níveis mais altos da hierarquia podem ser processados mais rapidamente. No caso, os que geram miss obriga a buscar informação nos níveis mais baixos da hierarquia, levando mais tempo para serem atendidos. Resumindo, a hierarquia de memórias serve para simular uma memória ideal, onde no topo se encontram os registradores, seguindo da cache, memória principal, e por último a memória secundária. O caminho de dado segue do nível mais baixo para o mais alto, ou seja, o nível mais alto é um subconjunto dos mais baixos, o que resulta em que tudo que contém no nível mais alto também contém no nível mais baixo. E por último, o processador, no momento em que é feita uma leitura de dado ou instrução, compara o seu endereço fornecido com o da cache. Se forem iguais, acerte. Caso contrário, falha e busca a informação na memória principal, e assim por diante. Estas foram as referências utilizadas para a criação desta videoaula.